como, tá certo? Beleza? E outra coisa, né, quer dizer, esse trabalhinho, ele vai ajudar na nota da prova, tá certo? Então, a semana que vem, nós não teremos aula, né? Deixa eu ver, a nossa provinha, deixa eu ver só aqui, só uma coisinha, desculpa. A nossa prova, ela tá agendada para a semana que vem, às 19h15, a nossa provinha, né? E na outra semana, não vai ter aula, né? Porque semana de prova já é a praxe, né, que não tenha aula, para que os alunos fiquem só ligados nas provas daquela semana. Então, a nossa provinha vai ser a semana que vem, né? Vai ser dia 5, beleza? No nosso horário, 19h15. Tá? 19h15. Que aula que vocês têm depois de mim? Hoje a gente tem atenção farmacêutica, só que é aula gravada. Ah, tá. Não, mas na semana da prova vocês não vão ter, né? Não vão ter a aula, né? Atenção farmacêutica, né? Sim. Então, a gente pode, de repente, não é? Até estender um pouquinho mais a prova. Vamos ver. Vamos ver, porque a gente tem essa liberdade, né? Não vai ser 2 semanas de prova? São 2 semanas de prova. E a nossa prova, da bioquímica, noturno, está agendada para a semana que vem. E na outra semana não tem. Não temos aula, vocês têm outras provas, tá certo? Mas nós não teremos aula. Entendi. Não é verdade? Bom, turminha, então já deu aí os 5 minutinhos. Eu vou colocar para gravar a nossa aula, não é? E daí nós vamos iniciar, vamos ver aqui qual é a nossa conversa de hoje, tá? Então, já está gravando. Então, na aula passada, eu consegui dar, não é? A aula 1 de lipídios, né? E essa aula, hoje, vamos fazer o seguinte, vamos ver a aula, vou fazer uma discreta revisão da aula 1, e vamos ver a aula 2, e também tem uma lista de exercícios que eu passei, não é verdade? Essa lista de exercícios de lipídios não é para entregar, é só para fechar aqui a matéria, tá certo? Beleza? Então, vamos aqui trabalhar na nossa conversinha, né? Ver aqui as nossas... Vamos ver aqui a aulinha. Estou aqui acertando. Tá. Antes de iniciar a aula 2, eu só quero dar uma revisadinha rapidinha na aula 1, né? Aula 1 dos lipídios, quando eu comecei a apresentação, tá certo? Então, tudo bem? Vocês estão vendo o material aqui, aula 1? Tudo bem? Tá dando para ver a aula 1 aí, turminha? Sim, professora, eu estou vendo sim, a gente está vendo sim, perdão. Ah, obrigada. É muita gente, né? Só um minutinho aí. Então, nessa aula, a gente viu o quê? Né? Eu apresentei para vocês os lipídios, né? Os lipídios simples e os complexos. Então, nós fizemos até a estrutura deles, né? Para ficar bem definido que o lipídio simples significa o quê? Eu tenho uma âncora, né? Que vai segurar as cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas são dos ácidos graxos.
Então, o que acontece? Essa âncora que tem o álcool, que é o glicerol, não é? Cada hidroxila do glicerol, que ele tem 3, cada uma vai reagir com um ácido graxo e formar um éster. Então, a gente vai ter, o que está colocado aqui, um triéster, né? Um triéster, tá certo? E é uma estrutura extremamente apolar, né? Por que apolar? Glicerol, não, glicerol é polar. E o fato de ter essa carboxila aqui, o ácido graxo, isso lembra polaridade. A questão é que a cadeia carbônica de cada ácido graxo vai de 12 a 20 carbonos. Então, essa contribuição de 3 ácidos graxos de cadeias carbônicas longas torna essa molécula apolar, né? E uma coisa que eu deixei bem claro é que não é assim, tipo síntese química, sabe? Né? Na natureza tem muita variedade, interação entre as moléculas, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque desses ácidos, por exemplo, aqui, um tem 14 carbonos, não é? O outro tem 16 e o outro tem 20. Então, essas cadeias carbônicas são variadas, não são exatamente iguais, como se fosse na química, né? Vou fazer uma síntese, né? Todos com 16 carbonos, não é bem assim. Tá certo? Tá. Aí a gente viu também, né, que que esse espaço foi deixado para a gente ficar rabiscando, e aqui o outro lipídio, lipídios complexos. Então, aqui o lipídio complexo, o que chama atenção para a gente, né? Ele também tem o glicerol como âncora. Ó, vamos ver aqui em cima primeiro. Tem o glicerol. Glicerol 3 hidroxilas. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Na primeira hidroxila da ponta, a gente ligou um ácido graxo. Como o anterior, fizemos um éster. Beleza. Sai uma água e aí fica ligado o oxigênio do álcool com o C-O do ácido, éster. Tá. A segunda, mesma coisa, outro éster. Beleza. E na terceira, eu vou variar agora. Então, ao invés de ligar o ácido graxo, foi ligado o fosfórico, que também é ácido. Também sai água, também forma éster. Não é? É a mesma coisa. Tá certo? Só que, o que acontece? Como ligou esse ácido graxo, esse ácido fosfórico, que é inorgânico, deu possibilidade de fazer mais ligações. Então, ligamos também a etanolamina. Conclusão, como que ficou essa estruturinha aqui que nós fizemos, não é? Como que ficou essa estruturinha? Ela ficou o glicerol, 2 ácidos graxos, o fosfórico e a etanolamina. Tudo éster, né? Tudo é interação álcool-ácido, éster. Quer seja orgânico, quer seja inorgânico, não interessa. Ácido reage com álcool e forma éster. Beleza. Agora, esses dois de cima, os graxos, dão apolaridade à molécula. E esse de baixo, o fosfórico, ele é polar, não é? E ainda mais, se eu considerar, como foi colocado aqui, o pH fisiológico, então, esse ácido, com certeza, já foi titulado, resultou uma carga negativa. E, por outro lado, a amina, como ela tem aqui, estou colocando aqui, né? Ela tem um parzinho de elétrons livre. Está colocado aqui também, não é? Então, ela tem um caráter básico. No nosso pH fisiológico, ela puxa próton. Então, ela vai estar com carga positiva. Moral da história. Essa molécula, ela tem tanto caráter apolar, quanto caráter polar com carga. É o caráter anfipático, tá certo? É o caráter anfipático. Tudo bem até aqui, turminha? Nós estamos fazendo uma breve revisão, não é? Do que foi falado na aula passada. Alguma perguntinha sobre o que eu estou falando aqui? Tudo certo, prof. Tudo certo? Bom, aí, o que acontece? Bom, conclusão. O triglicerídeo, ele é altamente apolar. Para que serve isso? Armazenamento energético. Entendendo-se que
esse armazenamento, o energético aí significa a quantidade de carbonos que ele tem, tá certo? Armazenamento energético, proteção térmica e mecânica, que a gente vê no próximo arquivo. E os fosfolipídios, para formar membranas e lipoproteínas, não é? Agora, aqui eu coloquei uma tabela, que no próximo arquivo também consta, não é? Que é o seguinte, nós temos, assim, a família desses lipídios de membrana, como está escrito aqui, uma frase que eu acho que é bem clara para nós, né? A família dos lipídios de membrana é muito rica em opções. Eu dei um exemplozinho fácil aqui. Eu considero uma estrutura mais, de todas, essa é fácil, não é? Bem didática, digamos assim. Mas poderia ter muitas outras opções, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos muitas opções, uma vez que a membrana, não é? Ela tem de necessidade específica da região onde ela se encontra. Então, o que eu quero dizer com isso? A membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade para as moléculas que vão entrar na célula. Já a membrana mitocondrial tem uma permeabilidade para as moléculas que vão fornecer energia. Tem que ter aí um diferencial, entendeu? Nós temos que ter aí uma composição das membranas que faça sentido com relação ao papel que aquela membrana está exercendo naquela organela, entendeu? E aí tem também esfingolipídio, cerebrosídeo, gangliosídeo, entendeu? Tem uma variedade muito grande, tá certo? Tudo bem? Bom, ninguém vai ter que decorar isso daqui, né? Essa tabela, claro. Se eu pedir lipídio de membrana, né, tal, vamos ficar nesse daqui que estava anterior, beleza? Que já está de bom tamanho para mostrar para nós o caráter anfipático, ok? Deixa eu puxar a turminha que está chegando. Essa família é grande, não, meu? Olha só, é uma familhona. Legal. Sejam bem-vindos. Bom, e concluindo esse arquivo, nós temos também o quê? Nós temos o colesterol, que, então, de todos, é a molécula mais apolar que existe no organismo, não é? Se a gente comparar, como eu já tinha feito anteriormente, com o triglicerídeo, o triglicerídeo tem 3 ésteres, né? 3. Ou seja, ele tem uma certa presença de oxigênio, até grande, né? Quer dizer, 3 ésteres, não é? Porém, como as cadeias carbônicas são longas, então, realmente, ele tipo assim, é apolar. Tá bom. Agora, imagine vocês, né? Imaginem essa molécula aqui, não é? Colesterol. Ele é só um álcool, ele só tem um oxigênio, ok? E ele tem aqui esses 4 anéis, mais uma cadeinha alifática. Ou seja, ele tem muito carbono. E um oxigênio só, que é um álcool. Então, ele é tido como o mais apolar que existe no nosso organismo, tá certo? E é importante, não é? É importante porque forma os sais biliares, forma os hormônios, vitamina D e também faz parte de membrana, tá certo? Tudo bem, turminha? Com isso a gente viu, não é, esse arquivo 1 que eu deixei separado, que na verdade ele e o 2 estão ali, né? Entendeu? Eu deixei separado só para dar o destaque, não é? Até na hora que a gente fez a construção das moléculas aqui, nesse espaço que ficou em branco. Mas gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma perguntinha a fazer. Tá certo? Tudo bem? Tá ok, professor. Tudo Tá certo. ok?
Olha bem, a prova a gente fala depois, viu? Depois a gente fala sobre a prova, tá bom? Por enquanto, vamos trabalhar. Tá certo? Chorar depois, né, professora? Isso. Vamos, por enquanto, disfarçar aqui com a aula, né? E, antes de acabar a aula, eu falo sobre a prova, que vai ser a semana que vem, né? Olha que sorte, hein? Já resolve isso, né? Então, vamos lá. Então, com isso, não é? A gente conclui esse arquivo aqui. Vamos passar para o próximo arquivo. Já está aqui, ó, que eles são inteligentes, viu? Olha, já mostrou o próximo arquivo. Eu vou ampliar aqui a tela, beleza? Por conta de que é melhor para nós. Tá bom? Ó, turminha, esse arquivo 2, na verdade, ele tem muitos dados que já foram comentados anteriormente. É mais para dar, sim, um destaque, tá certo? E os autores aqui, o famoso Leninger, né, o Voigt também, o famoso autor, e o Strayer, ele é muito interessante, ele tem um foco assim, um pouquinho diferenciado dos anteriores. O Voigt é bem químico, o Leninger é químico e bem biologia, né? Bem bioquímica, e também, digamos, a parte clínica. E o Strayer, ele é tudo muito misturado e tem muitas explicações. É um excelente autor também. É difícil falar quem é o melhor, né? Porque vai de você, como você se interage, né, com os livros. Beleza. Bom, então, sabe qual molécula é essa? Não é? Então, essa molécula aqui, ela tem 3 caudas apolares, né? Uma, não é? Tudo isso aqui é CH2, 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 não é? Não é? E aqui tem os oxigênios, né? Quem é, hein? Vocês lembram quem é essa molécula? Aqui a gente tem... Oi, pode falar, desculpa. Triglicerídeo, professora, podia ser? Exatamente, triglicerídeo, tá certo? Então, nós temos o glicerol, que é tipo a âncora, que eu sempre falo, né? Estão vendo meus dedinhos aqui? Estão vendo meus dedinhos? Dá para ver meus dedinhos? Sim ou não? Tá sim. Então, eu tenho aqui o glicerol, 3 álcools, 3 hidroxila. Em cada hidroxila liga um ácido, forma um éster. Aqui liga um, aqui liga outro, aqui liga outro. Que é o que aconteceu aqui, não é? Então, o que chama atenção nessa molécula, quem é? As caudas apolares. Ele é insolúvel, triglicerídeo. Então, esse é o triglicerídeo ou triacilglicerol. Beleza. Para que serve essa molécula, né? Armazenar energia, tá certo? Então, ele é importante porque o que significa? Tanto carbono é bom para armazenar energia? Sim. Por que eu quero falar isso para vocês, não é? Por quê? Quando a gente tem esses carbonos aqui, né, tipo 16 carbonos nessa cauda aqui, não é? Então, essa cadeia apolar, ela é clivada liberando acetilas, entendeu? E essas acetilas vão formar a famosa molécula acetilcoenzima A, que vai para o ciclo de Krebs. Então, se ele tem tanto carbono assim, ele vai formar muitas acetilas para ele para o Krebs. E qual a importância disso? Ter energia, tá certo? Então, o que chama muita atenção no triglicerídeo é isso. Ele é uma forma de guardar energia, diferente do glicogênio, né, turminha? O glicogênio era o quê? Glicoses, né? Ligação alfa-1,4, alfa-1,4, alfa-1,6, alfa-1,4, alfa-1,4, né? Mas aquele polímero está fechado. Para eu usar aquele polímero, eu tenho que pegar a enzima que vai picotar, tirar as glicoses dali. Entendeu? A mesma coisa aqui. Para eu usar esse armazenamento, eu vou ter que ter enzima que vai tirar, não é? Quebrar esse éster para poder começar a quebrar tudo. Alguém falou comigo? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Fique à vontade, por favor. Não? Foi impressão minha? Bom,
Fora essa questão do armazenamento de energia, daqueles ácidos graxos estão armazenados como éster. Ninguém quebra aquilo, colega. Para quebrar aquilo, eu preciso de enzima específica para aquela situação. Fica lá guardado, armazenamento. Tá. Mas ele também isolante térmico, não é? O que é muito claro a gente vivenciar, não é? Então, no Polo Norte, o urso, ele fica deitado em cima do gelo, né? Por quê? Aliás, ele tem uma gordura até um pouco mais diferenciada do que essa que nós temos, adequada à situação. Mas triglicerídeo é também um isolante térmico, não é? E também proteção mecânica, não é? Porque se a gente leva um tombo, tal, aquela gordurinha, ela protege, não é? Os ossos, né? Protege as articulações, enfim, é uma proteção mecânica para evitar danos no organismo, tá certo? Eu acho interessante comentar isso, porque quando a gente fala de lipídio, a gente só pensa que é para ter energia, não pensa mais nada. Mas não, claro, a energia é o mais, assim, digamos, o foco maior. Mas tem que se considerar o isolante térmico e a proteção de órgãos ou mecânica. Tudo bem, turminha? Prof, Pode falar. os triglicerídeos, em comparação à glicose como fonte de energia, eles são mais valorosos ou menos? Olha, eles são mais, porque a quantidade que você tem armazenada é muito maior, entendeu? E tipo assim, por exemplo, uma glicose tem 6 carbonos, né? 6 carbonos. Nós vamos ver quando estudarmos o metabolismo que, na verdade, desses 6, ela só vai fornecer 2 acetilas, tá certo? Uma glicose de 6 carbonos. Agora, esse daqui, ele tem o quê? Ele tem, tipo, 16 carbonos, vai fornecer 8 acetilas, não é? E esse outro tem 20, vai fornecer 10. Esse outro tem 12, vai fornecer 6. Então, a quantidade de acetilas que o triglicerídeo tem é muito maior. Então, ele o fornecimento energético dele é maior, entendeu? Só que tem uma diferença. Foi bom você ter falado isso. Tem uma diferença. Quem está mais disponível para energia imediata é o açúcar, é o glicogênio, tá certo? Porque o açúcar ele é uma molécula que já vai direto já para a quebra, além de ser hidrofílico, não é? Solúvel em água. Já o lipídio, ele fica armazenado em tecido adiposo, entendeu? Então, precisa o hormônio dar uma sinalização lá para que a enzima que vai quebrar fique ativa, para quebrar, para daí começar, não é? Então, é mais demorado, digamos assim. Porém, dura mais tempo. Tá certo? Entendi, prof. Obrigado. Nada. Bom, então, agora, então a gente viu simples, né? E agora, e os complexos, né? Aqui tem uma tabela, até maior do que aquela que eu fiz, mas aquela está digamos assim, mais detalhada. Mas, enfim, ninguém vai ter que decorar aquilo, mas o que eu quero dizer? Os complexos servem para as membranas e para as lipoproteínas. Vamos ver aqui as membranas. A gente viu que está aqui em rosinho o glicerol. Eu mostrei para vocês a estruturinha do glicerol. Agora não dá mais para voltar para aquele arquivo, a gente já viu, né? Então, glicerol, âncora, 3 hidroxilas, uma liga um ácido graxo, éster, não é? A outra hidroxila liga outro ácido graxo, outro éster. E a terceira, agora não é o simples, né? Agora é o complexo. A terceira liga o ácido fosfórico. E também, para aproveitar o potencial, liga outra molécula que é bem variada. Nesse desenho aqui, só está dando uma ideia geral. Não está tão detalhado como aquela outra tabelinha que eu mostrei no arquivo 1, na aula 1, tá bom? Mas foi esse aqui exatamente que a gente chama mais atenção, tá? Tudo bem. Agora aqui eu vou aproveitar, nós temos então os fosfolipídios, que tem o fosfato.
fosfórico, não é? Beleza, esse daqui também tem o fosfórico. Mas esse outro aqui não tem o fosfórico, tem açúcar. Açúcares modificados, açúcar beta, anômero beta, porque faz parte da nossa estrutura, né? Eu não vou colocar na membrana alfa-D-glicose que fornece energia. Se eu coloco a alfa-D-glicose que fornece energia, o que vai acontecer? Ah, não é? Vai acontecer que alguma enzima vai lá e arranca ela de lá. Não, eu quero um açúcar que permaneça na membrana enquanto ela existir. Está fixo lá, não é? Então, eu posso, além de ter os fosfolipídios, posso também ter quem? Os açúcares, o glicolipídio, não é? Então, a gente tem tanto o glicerol aqui ligando o fosfato, e aqui nos glico, eu tenho também o glicerol ligando o açúcar, tá bom? Agora, existe uma outra âncora chamada esfingosina. Vocês estão vendo que essa âncora é mais comprida, né? Ela tem uma parte aqui, não é? Que já é apolar por si só. Então, ela só consegue ligar um ácido graxo. Beleza. E essa esfingosina, ou eu tenho fosfórico, ou eu tenho açúcar, tá? Mas aquele que, quando eu cobrar de vocês o lipídio de membrana, por favor, esse é o foco maior, que foi mostrado também na aula 1, não é? O fosfolipídio com a etanolamina, fosfetanolamina, tá certo? Fosfoglicerol, etanolamina. Beleza? Então, essa seria um lipídio de membrana. Daqui a pouquinho vai cair o sistema, mas a gente volta, tá bom? Entenderam até aqui os lipídios da membrana, turminha? Entendi. Não é? São mais complicados, claro, né? Não é? O triglicerídeo, mega simples, mas também é armazenamento. Cada um tem a cara da sua função. Esses são mais complexos porque fazem parte das membranas. E as membranas, elas são bem variadas, né? Depende do local onde ela está situada, qual é a separação que ela tem que fazer, real. Tá? Mas os complexos também existem aonde? Desculpa, aqui ainda temos na membrana, que bonitinho. A gente tem aqui o vermelhinho, o glicerol, está ligado o fosfórico, e aqui no caso está ligado uma colina. No outro exemplo, a gente colocou etanolamina, tanto faz. Então, a gente tem 2 ácidos graxos e é comum ter insaturação. Cis ou trans que faz o desvio. Beleza. Aqui está com as estruturinhas carboninhos e aqui está o formato final. Não é? Então, a gente tem uma
Estamos trazendo as pessoinhas aqui para a nossa sala. Né? Bom, na medida que forem chegando, a gente vai adicionando. Então, o que eu falei para vocês? Né? Que essa estrutura aqui, glicerol com 3 ácidos graxos e o fosfórico e tal, uma parte é polar e outra parte é apolar. Então, caráter anfipático. E aqui a gente tem bem um caráter anfipático. Essa parte é polar e essa parte é apolar. Ele tanto interage com o meio aquoso, como interage com solvente orgânico. Não é? Aqui também é a mesma coisa, né? Só que aqui a apresentação é que está alterada, né? Para deixar mais rico em opções. Então, aqui nós temos a porção polar com carga e aqui a porção apolar. Beleza. Para a formação da membrana, o que vai acontecer? Esses lipídios, né? Vocês estão vendo aqui, a gente tem umas bolinhas cor-de-rosa, não é? Por exemplo, esse daqui que estou vendo, esse daqui. Ele tem a bolinha cor-de-rosa, que é a porção polar. E tem as caudazinhas, que estão azuis aqui, né? Que é a porção apolar. Né? Então, o que vai acontecer? A natureza faz o seguinte, ela junta todos, né? Ela forma o que a gente usualmente usa o termo um filme, né? De fosfolipídios. Fosfolipídio, glicolipídio, o que for, né? Mas sempre esse caráter anfipático. Então, junta um do ladinho do outro. Estão vendo essa sequência? Que bonitinha. Não é? Estão todos ali, um do ladinho do outro, formando um filme. O papel da membrana é o quê? Ela é um divisor de água, né? Então, tem uma estrutura que está dividindo um meio aquoso com outro meio aquoso, né? No nosso organismo, né? Então, aqui está bom, porque se aqui eu tenho uma região com aquosa, né? Então, eu tenho os grupos que interagem com a água, que são esses aqui, os hidrofílicos, interagindo com a água, de boa. E aqui, só que aqui eu tenho os que não interagem com a água. Como que eu vou separar esse meio aquoso desse outro meio aquoso? Entendeu? Então, a ideia é qual? Repita o filme. Então, aqui embaixo, tinha o filme de cima, o filme de moléculas, né? Então, esse filme foi repetido embaixo. E, obviamente, aquela porção apolar fica junto uma com a outra. É o que também se usa o termo sanduíche, né? É um sanduíche, né? Desses lipídios complexos, tá certo? Então, o que acontece? Se eu tenho uma molécula apolar, ela consegue atravessar para outro meio, que é bem apolar, né? Ah, professora, mas e esse filme, deixa ela passar? No nosso organismo, o que acontece? Né? Eu não tenho essa estrutura aqui, não é uma estrutura rígida, ela é maleável. Não é? Tudo é maleável no nosso organismo, concorda? Não é tipo uma síntese química, né? Formou ali, né? Digamos assim, formou uma parede. Não, nada a ver. Tá certo? Nada a ver. Ok? Agora, a natureza é muito inteligente. Tá bom, a membrana separa um meio aquoso de outro. As moléculas apolares atravessam tranquilo. E as polares, hein? Por isso, a membrana não pode ter só lipídio. Concorda? Aqui a gente tem o quê? Os lipídios complexos, não é? Fazem parte da membrana? Óbvio. Todos esses aqui são complexos,
todos, não é? Que tem caráter anfipático. Beleza, não é? Agora, como que eu posso diferenciar? Uma coisa que é importante eu falar. Esse desenho básico aqui dá a impressão que todos são iguais. Aqui são, porque aqui é só uma montagem didática. Mas, na real, no nosso organismo, a gente não tem só um modelo, né? Ó, tem uns que são vermelhinho aqui, não é? Dá licença, deixa eu só salvar isso daqui. Ó, tem uns que são aqui vermelhinho, tem outros que a parte que interage com a água é azulzinha. Tá dando para ver isso, turminha? Tá dando? Ó, aqui, ó. Aqui Sim. tem fosfolipídio. Esse é azulzinho, esse outro é vermelhinho. O que significa isso? Pode ser que um seja fósforo, seja esfingo, sabe? Uma variedade muito grande. E a variedade interna também, ó. Tem esse que é mais clarinho, tem esse que é um roxinho mais forte, tem azulzinho, entendeu? Esses desenhos variados aqui desses lipídios é para dar a ideia que tem uma diversidade grande dos lipídios, entenderam? Eu não vou ter uma membrana só com um tipo, não. Porque essa diversidade permite que vários tipos de moléculas atravessem, entenderam? Tá. Mas eu poderia ter uma membrana só assim? Se ela fosse só assim, só lipídio atravessaria. Mas não. De repente, aquela glicose que está lá fora, não é? A célula que é a glicose, que é que ela entre. Não vai passar pelo lipídio. Quem vai puxar essa glicose para dentro? Uma proteína. Entendeu? Uma proteína. A gente já abordou isso no capítulo dos carboidratos, é ou não é? As glicoproteínas, estão lembrados? Não é? Que são aquelas proteínas que têm o quê? Né? Elas têm açúcar modificado. Esses raminhos verdinhos aqui, né? Esses verdinhos, são tudo o quê? Açúcar modificado, derivado, não é? Açúcares que têm alta solubilidade, porque pode ter carboxila. Lembra? Os derivados, eles são muito polares. Então, eles criam essa região que está aqui fora, as proteínas, elas têm muito açúcar voltado para fora, que é exatamente para criar uma região polar que vai atrair as moléculas polares. Entenderam? Ó, batendo com o que eu estou falando. Na parte interna, a proteína não tem aqueles raminhos verdes que tem na parte externa, não é verdade? Por exemplo, essa fulana aqui, essa proteína aqui, na parte interna, ela não tem os raminhos verdes, na externa ela tem. Por quê? O papel é exatamente atrair as moléculas que vão fazer o quê? Travessia, não é? Vão atravessar essas proteínas para exercer suas funções lá dentro da organela ou da célula que ela está localizada. Vocês entenderam, pessoal? Sim. Tanto que Ok. se tivesse oligosacarídeo dentro da proteína que faz o transporte, teria um aumento da resistência de passagem, correto? Ah, sim, por conta do seu caráter, né? Se Exato. for muito, o caráter de gel, né? Então, aqui fora é só para atrair as moléculas polares. É tipo puxar, né? Está puxando, não é? Puxou, aí a proteína ela tem toda ela reconhece a molécula que ela vai fazer a travessia, transporte ativo, difusão, o que for, concorda? Ela reconhece, então ela faz esse transporte, tá certo? Aqui eu coloquei esse desenho só para dar uma ideia, né? Eu gostei desse desenho aqui, que mostra que se a gente separar o sanduíche, a parte de cima com a parte de baixo, aqui tudo amarelo é lipídio. É para dar bem esse caráter, né, anfipático dos componentes da membrana. Vocês querem fazer alguma perguntinha ou posso ir em frente? O que vocês acham? Fiquem à vontade. Pode seguir, professor. Pode seguir? Bom, então o que a gente viu? Né, só para fazer uma revisãozinha. O simples
Lipídio simples é para quê? Altamente apolar e é para quê? Armazenamento energético, isolante térmico e proteção mecânica. Pronto. Mas eu complico a molécula agora. O que significa complicar? Eu vou fazer lipídio complexo, ou seja, além de ter os ácidos graxos que eles têm normalmente, eu vou colocar também o ácido fosfórico, né, para dar um caráter de polaridade, solubilidade, né? E geralmente, né, só o fosfórico, a natureza é muito esperta, ela usa mais moléculas ligadas no fosfórico para ter outras opções. Então, eu tenho uma molécula aqui apolar, parte dela é apolar e parte apolar com carga, caráter anfipático. Então, os complexos têm caráter anfipático. Para quê? Para fazer a composição das membranas, não é? Então, a membrana precisa de lipídios complexos. Só que são lipídios variados. Aqui é um exemplo didático, né? Só uma representação didática de um sanduíche formado aqui pelos 2 filmes, não é? Mas, na real, esses lipídios complexos são muito variados, não tem só um tipo, sabe? Tipo, a membrana só tem esse cara aqui? Não, ela pode ter esse primeiro, ela pode ter também esse, mais esse, depende de onde ela está. Então, tem vários modelitos de fosfolipídio, esfingolipídio, né? E temos que ter as proteínas para poder definir melhor a passagem das moléculas, não é? Se for só fosfolipídio, não é? Ou esfingo, o que for, só lipídios complexos, só vai passar gordura. Não, mas a membrana precisa também que passe aminoácidos, glicose e outras moléculas, não é? Ela não é. Então, tem proteínas. Essas proteínas podem ser até muito mais inteligentes, receptores, né? Tem um monte de coisa aí envolvida. Certo? Tá. E aí? E os lipídios complexos servem também para quê? Não é? Então, aqui, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos aqui as lipoproteínas plasmáticas. O que é lipoproteína plasmática? É um tipo de uma micela, não é? É tipo uma bolinha. Só que aqui o autor cortou no meio para você enxergar o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro? Tem triglicerídeo, tem colesterol, não é? Então, essas moléculas que são insolúveis, triglicerídeo, colesterol, são altamente insolúveis. Como que eu vou, tipo, fazer o transporte sanguíneo dessas moléculas insolúveis? Concorda? Essas moléculas que não interagem com a água. Se eu jogar essas moléculas direto na corrente sanguínea, elas vão entupir o vaso, porque elas se juntam uma na outra, atração de Van der Waals, uma gruda na outra, e entope. Simplesmente assim. Tá certo? Então, para que haja o transporte adequado dessas moléculas lipídicas, a natureza elaborou a formação das lipoproteínas plasmáticas, tá certo? Então, o que é uma lipoproteína plasmática, não é? É uma micela, digamos assim, né? Uma micela entre aspas, né? Organizada com o quê? Fosfolipídio. Turminha, aqui os fosfolipídios estavam formando membrana, né? Não é? O tal do filme. Lá não. Os fosfolipídios vão se organizar formando uma esfera, tá certo? Então, ele interage com a água. Então, essa parte de fora interage com a água. Puxa a água, essa parte de fora. Mas a água não entra lá dentro, está fechado. Quem está lá dentro? As gorduras. Entendido? Então, a gente tem vários modelos. Essa famosa, o quilomicron, é uma lipoproteína sintetizada no intestino. E ela transporta as gorduras do alimento. Toda aquela, após a digestão, aquelas gorduras que vieram da nossa alimentação serão transportadas por essa lipoproteína, o quilomicron. Tá certo? Já essa outra aqui, o LDL, ela já transporta só o quê? Só colesterol. Né? Então, aqui dentro só tem colesterol. Quer dizer, só não, né? Mas assim, de forma didática, colesterol, tá certo?
a prioridade é o colesterol. Então, a gente vê que cada uma transporta uma coisa e elas são de momentos diferentes no nosso metabolismo, entendeu? Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente estudar o metabolismo ano que vem. Por enquanto, eu só estou apresentando para vocês as lipoproteínas, não é? Agora, cá para nós, né, turminha? Assim como a membrana que precisava de proteína, aqui também precisa de proteína. Então, esse tal, está escrito aqui B48, é uma proteína. C3, desculpa, é uma proteína. C2 é outra. Então, elas têm do lado externo umas proteínas que definem a função dessa micela. Já o LDL só tem só B100, não é? Entendeu? Então, por que nós temos várias lipoproteínas? Então, eu estou mostrando isso aqui, mas vai ser uma tabelinha que nós vamos ver com mais detalhe quando a gente estudar o metabolismo, tá bom? Não fiquem preocupados por enquanto. Por enquanto, eu só estou querendo mostrar que nós temos quais? Quilomicron, VLDL, IDL, LDL, HDL, concorda? E cada uma tem um perfil. Por exemplo, o quilomicron, ele tem muito triglicerídeo. De todos, é o que tem mais. O VLDL tem menos triglicerídeo, tá certo? O VLDL tem menos triglicerídeo, mas também tem mais que os outros. Esse IDL, vamos deixar ele quieto, porque é uma informação intermediária. O que chama mais atenção para nós nesse momento, LDL, tem muito colesterol, é o que tem mais colesterol, entendido? E o HDL é o que tem mais proteína, entendeu? Então, a gente vê que essas lipoproteínas, elas têm uma composição que não é igual. Elas são formadas para momentos diversos, papéis diversos, entendido? Por exemplo, esse tal do LDL é o tal do mau colesterol, né? Porque ele transporta muito colesterol. E ele será mau se ele não for endocitado, porque essas lipoproteínas não vão ficar no nosso sangue a vida toda. Não é? Já o HDL é chamado do bom. Por que ele é o bom? Porque ele tem muita enzima, ele é o faxineiro, ele tira os colesteróis que estão nas paredes dos vasos. Entendido? E uma coisa que a gente vê também é que todas elas têm uma variedade, tem proteínas repetitivas, não é? Mas cada uma é definida por um tipo de proteína. Por enquanto, né, turminha, vocês me desculpem, mas o que eu quero chamar a atenção nesse nosso momento, né? Que a lipoproteína plasmáticas, não é? Elas transportam gorduras, não é? E elas foram formadas em momentos diferentes para uma função específica. Só para dar uma ideia, o quilomicron, ele nasce lá no intestino, com as gorduras da comida, beleza. Para que nosso organismo quer gordura? Não é para armazenar? Não é? Não é para engordar, calma lá. O nosso organismo quer gordura para armazenar, para você ter estoque energético. Então, o papel desse cara aqui, o quilomicron, ele vai circular, vai correr nas correntes sanguíneas, e ele vai parando nos tecidos, perguntando quem quer gordura, entendeu? É uma conversa química, né? E ele vai distribuindo gordura para os tecidos em geral. E a hora que ele já não precisar mais distribuir gordura, porque ninguém mais está querendo, quem recolhe ele do sangue, quem é? O fígado, entendeu? Então, vocês percebem que nasceu no intestino, vai ficar circulando no sangue, vai ficar distribuindo gordura para todo mundo, e de repente, quem recolhe ele do sangue é o fígado. Que inteligência é essa? Como que ele sabe o que vai acontecer com ele? Quem fala isso para ele? As proteínas que estão na composição dele, entendeu? Desculpa se eu estou falando meio depressa, né? Deu para entender? Sim, professor. Tá certo? Então, as lipoproteínas, elas são, assim, muito inteligentes. Não é?
E elas são formadas exatamente para quê? Né? Para a distribuição de gorduras para o nosso, que é uma estrutura de interesse para o nosso organismo. Deixa eu Serve voltar. de orientação, né, professora, na verdade, né? Desculpa, não entendi o que você falou. Ela Fala. serve depois para orientar, né? A gordura É, para ir para o fígado depois, no fim, né? então, quilomicron, depois que ele já distribuiu, ele fica pequenininho, entendeu? Que ele vai perdendo esse volume aqui interno, né? Que ele vai distribuindo. Aí ele não tem mais função. O que eu faço com ele? O fígado recolhe, entendeu? Desmonta tudo, recupera algumas coisas, ele não perde nada. Quando ninguém mais quer, o fígado quer. Ah, ele pega tudo, porque ele é o nosso gestor metabólico, né? Agora, o caso do LDL. Tem muito colesterol, não é verdade? 45% é muito? É. Ah, não, porque ele tem fosfolipídio, tem proteínas, tal. 45% é bastante. Tá. Ele está transportando colesterol. Colesterol é importante? É importante. Logo, os tecidos vão recolher esse cara aqui, o LDL, né, para aproveitar o colesterol que ele está transportando. Eles são tipo motoboys, né? Motoboy. Transporta e vai fazendo, entregando as mercadorias. Ok? Tudo bem? Então, nós Ok. temos vários, porque cada qual tem um momento específico, só para dar uma ideia para vocês. O VLDL é sintetizado no fígado. Então, toda a gordura que o fígado sintetizou, ele coloca no VLDL, que é outra lipoproteína. Vai para o sangue. Para quê? Para distribuir gordura para a turma. Quem quiser, entendeu? Então, só que essas lipoproteínas, elas ficam no sangue um período que elas vão fazer na sua distribuição e depois elas são recolhidas. Aí que está o problema. Se não houver recolhimento, aí vai gerar os problemas vasculares, tá certo? Prof, Pode falar, meu bem. eu posso afirmar que cada um desses, do quilomicron, VLDL, IDL, LDL, HDL, um precede o outro? Tipo, o quilomicron é como se fosse uma unidade menor, aí tem o VLDL, que é uma unidade maior, e vai crescendo até chegar no HDL? Não. Ó, o quilomicro só tem a ver com o intestino. Distribui a gordura que veio da comida, tá certo? Aí ele entra no fígado, desmonta, era uma vez. Agora, aqui sim, o que você está falando faz sentido. O fígado produz o VLDL, ele cai na circulação. Na medida que ele vai circulando, ele vai se modificando, até que ele forme quem? O LDL, entendeu? Quando ele saiu do fígado, ele era VLDL, mas ele foi sofrendo alteração, até que ele virou LDL, entendeu? Entendi. E Agora, também o fato do LDL ele se acoplar nas paredes dos vasos é por causa da densidade dele? não, é por causa, porque o que acontece? Aqui, esse LDL, essa proteína B100, os tecidos têm um receptor para essa proteína. Então, ele é recolhido do sangue, ele entra para o tecido graças a essa interação dessa proteína com o receptor que o tecido tem. Ele é endocitado, ele é retirado do sangue e vai para dentro do tecido, entendeu? Então, o que vai acontecer? Caso eu tenha algum problema do recolhimento de LDL, não é? E tem outras situações, pode ser genética, como pode ser outras situações, esse LDL aumentar no sangue, aí é problema, entendeu? Entendi. Ele não aumenta no sangue por conta de que ele é retirado do sangue por endocitose. Por quê? Por causa dessa proteína que ele contém. O tecido reconhece receptor para B100, puxa ele, tira ele do sangue. Se isso não ocorrer, aí ele passa a ser um problema. Né? Agora, esse tal do HDL, que é o faxineiro, ele também promove. Como que o VLDL se transforma no IDL? Essa mudança sanguínea aqui, quem favorece isso? Quem controla isso?
o HDL. Então, ele controla os outros, entendeu? Um metabolismo muito bonitinho que nós vamos estudar o ano que vem, bem detalhado, né? Por enquanto, eu só estou apresentando para vocês que tem várias lipoproteínas, não é? Cada um ocorrendo num momento específico, com uma função específica. Tá certo? Ok, prof, obrigado. Imagine. Agora, com relação ao colesterol, que a gente já tinha falado antes, aqui é aquela estrutura que eu mostrei no arquivo, na aula 1. Beleza. Para que serve o colesterol? Sais biliares. Então, o que a gente vê aqui? Nessa regiãozinha aqui de cima, deixa eu ver se eu consigo desenhar, não é? A gente tem aquela cadeia linfática, é ou não é? E depois, nossa, tá horroroso, mas enfim. Aí tem o quê? Tem uma carboxila, não é isso? Mais ou menos, que está mostrando ali? Esse meu mouse tá que tá. Ó, aqui não está mostrando. O que esse desenho está fazendo? Eu estou mostrando isso aqui. Ó, estou mostrando isso aqui. Essa cadeia linfática tem uma carboxila, não é? Tem vários modelos. Ó, aqui também tem, concorda? Beleza? Por que a natureza fez isso? Ó, veja bem, né? Quando a gente, no pH, na hora da digestão, talvez você já tenha ouvido falar essa conversa, né? O fígado, ele transforma o colesterol em ácidos biliares, sais biliares, que são armazenados na vesícula biliar. Já ouviram falar disso? Não é? Sim. E aí, na vesícula biliar, na hora da digestão, esses sais biliares, a vesícula biliar libera esses sais biliares para onde? Para o duodeno, que está ocorrendo a digestão. Aí, o que acontece? O pH do duodeno está tipo 8, né? pH alcalino. Então, com certeza, essa carboxila já foi titulada faz tempo, nem precisava chegar no pH 8 para isso ocorrer, tá certo? E ela ganha o quê? Essa carboxila ganha carga negativa. Então, o que a gente vai ter? Essa região vai ficar o quê? Polar. E, né? Então, essa região é polar. E todo o resto é o quê? Apolar. Entenderam? Então, é uma coisa que o colesterol não tinha. Ó, o colesterol era só apolar. O lipídio mais insolúvel que nós temos, colesterol, só apolar, beleza? Mas o fígado colocou uma carboxila nele, então gerou caráter anfipático no colesterol, entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza, turminha? Agora, o que acontece? Lá no duodeno, o que vai acontecer? Tem uma porção que tem a carga negativa. Eu estou fazendo essas bolinhas aqui, que é da carboxila, tá certo? E aí, tem todo o corpo aqui, né? Todos esses anéis aqui, que é um corpo tipo apolar, grandão, beleza? Beleza. Lá no duodeno, onde o pH está tipo 8 e é aquoso, né? Então, o que nós vamos ter? O outro sal biliar, carga negativa, não é? Vai se juntar com esse anterior. Aí eu vou ter outro sal biliar que vai se juntar com os outros. Ou seja, eu estou formando uma micela. Mas outro sal biliar, está dando para entender esse desenho, embora esteja assim meio feinho, né? Aí ele vai formar Sim. tipo uma... Forma micela, não é? Tipo uma Então, esfera, né, pessoal? isso, exatamente. Então, aqui nós temos... Opa, aqui a gente tem o quê? Uma esfera, não é? Uma esfera que é rica, aqui fora em quê? Tudo carga negativa das carboxilas, tudo carga negativa. Tudo carga negativa, tá certo? Tudo carga negativa. Então, essa parte externa puxa água. Aqui a gente vai ter uma camada de água em volta, né? Opa, ficou muito grande a camada, mas tudo bem. Uma camada de água. E essa porção apolar aqui, Van der Waals, né? Tem uma atração, apolar atrai apolar, não é isso? Tudo por Van der Waals. Então, a gente vai ter a formação de uma micela lá no duodeno. Para quê?
Porque o triglicerídeo da comidinha que a gente estava ingerindo, né? Que a gente ingeriu, ele vai ser o quê? Atraído para essa parte interna aqui. Então, ele não vai ficar livre. E o que vai acontecer? A enzima faz a quebra, vai atuar nesse triglicerídeo, não é? Para que ele fique aqui guardadinho. Isso é um assunto para depois, entendeu? Posterior. Eu só estou dando uma ideia para vocês, qual? Os sais biliares, né? Armazenados na vesícula biliar. Na hora que está ocorrendo a digestão, eles são encaminhados para o duodeno, vão formar micela para favorecer a digestão da gordura. O triglicerídeo entra lá dentro e a enzima faz o que nele? Ó, quer ver o que a enzima faz nele? O triglicerídeo entra lá dentro e a enzima faz o quê? Tchau, tira. Tira os ácidos graxos. Pronto, tchum, quebra. Entendeu? Beleza? Gestão de gordura não é tão simples assim. Mas é por aí, mais ou menos. Ok? Então, isso daqui é o quê? Sais biliares. Beleza. Qual é a outra importância do colesterol? Formação dos hormônios, os esteroides. Cortisol, corticosterona, aldosterona, não é? Hormônios anti-inflamatórios, hormônio de transporte de íons em nível renal. Ó, hormônios sexuais masculino, feminino, não é? O estradiol, beleza? Uma coisa que sempre me chama muita atenção, turminha, se você comparar a testosterona com a progesterona, não é? São mega parecidos, concorda? Olha esse e olha esse aqui. A diferença é só a hidroxila. Um tem hidroxila e outro tem um acetato. Não é? Meu, que é uma pequena, para nós é uma pequena diferença, mas que faz toda a diferença na definição sexual, concorda? Natureza é pura química, muita química. E também nós temos, a partir dele, a gente sintetiza a vitamina D. A vitamina D é essa pós, não é? Todo um processo, ela vai formar o colecalciferol, que ela tem importância, né, recolhimento de cálcio para armazenamento no tecido ósseo, formação dos ossos, etc. Beleza? Belezinha, prof. Beleza, professor. Fazer o quê, né? E assim acabou essa parte, tá? Agora, o que nós temos aqui? Eu pedi para vocês, né? E nós temos ainda nós temos tempo aqui, eu estou ligada aqui no tempo. Passei uma listinha de exercícios, não foi? Uma listinha pequena. Tá certo? Eu coloquei para vocês, acho que foi no WhatsApp, né? Que semana passada estava com problema, o sistema. Vocês viram? Foi no WhatsApp que eu mandei? Foi Não, 5 questões, já professora? Oi? Ela mandou no WhatsApp Foram também. 5 questões? No WhatsApp também mandei, também está lá no portal, né? Eu cheguei a ver ontem no portal, era 5 questões, foi isso, né? Isso. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu tirar daqui. A primeira, que é o seguinte, só para a gente ter a ideia aqui. Ah, não, desculpa, não era esse. É esse. Então, voltando lá para o nosso arquivo inicial, a primeira questão era assim: como é a estrutura de um lipídio de tecido adiposo? O que eu estou pedindo? Fazer essa estruturinha aqui. Ah, desculpa, deixa eu pegar a canetinha. Não é? Tá. O que eu pedi? Fazer essa estrutura. Essa estrutura de um lipídio de tecido adiposo, concordam? Sim ou não? Sim. Não é? É uma estrutura altamente apolar. Se eu vou guardar tecido adiposo, eu guardo a gordura. E quem chama gordura? Triglicerídeo. Colesterol não é o termo gordura, falando assim, né, de forma simples,
é aquilo que engorda, né? Que dá peso, aumento de peso. E quem dá aumento de peso é o triglicerídeo, não é o colesterol. Entendeu? E o triglicerídeo serve para quê? Armazenamento para quê? Para fornecer energia. O colesterol não fornece energia, entenderam? Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente ouve, né, falar que o cara está engordando, é muito colesterol. Não necessariamente, não tem nada a ver, tá bom? Só para criar um caos aqui. Então, a primeira questão, como é a estrutura de um lipídio tecido adiposo? É essa estruturinha aqui, apenas essa, certo? Aí perguntou, como que é a estrutura de um lipídio de membrana? Deixa eu puxar para cá. É essa daqui. Então, lipídio de membrana tem porções apolares e porção polar com carga, caráter anfipático. Não é? Então, a primeira pergunta, quem é um, quem é o outro? A segunda, quem é o outro? Beleza. Agora, a pergunta terceira, qual é? Quais são as diferenças estruturais das questões 1 e 2 para definirem as funções? Entendeu? Ou seja, por que, que um lipídio de armazenamento tem que ter essa estrutura? Entenderam a pergunta? O que, que essa estrutura define que ele vai ser de armazenamento? O quê? O que, que tem de especial nessa estrutura para definir este é de armazenamento? O que, que vocês acham? Seriam os 3 ésteres, né, que formaram aqui, né, professora? Os 3 S do quê? Formaram aqui no... como é que se diz? A característica do triglicerídeo, né? 3 ésteres de ácido graxo. De ácidos graxos, isso. Não é? Correto. Então, é uma molécula rica em carbono, não é? Apolar. Para isso, ela é de armazenamento. Faz sentido? Sim. Né? Agora, o que faz com que essa outra molécula aqui ela seja de participante de membrana, né? Ela faça parte de lipídio de membrana. Por quê que esse outro aqui faz parte de lipídio de membrana, da composição da membrana? Por quê? Ele possui carga. Possui carga. Então, a membrana não tem que ter uma porção que fica voltada para fora e uma escondida? Então, essas apolares ficam escondidas, tá certo? Mas essa polar com carga fica voltada para o meio aquoso. Ela tem que ter, então, o quê? Caráter anfipático. Entendeu? O caráter anfipático permite que essa molécula tanto interaja com a água, nessa porção que tem carga, que é polar, quanto interaja com solvente orgânico, que é essa o quê? Apolar, que não vai interagir com a água. Entendeu? Beleza? Entendi, prof. Agora, uma perguntinha cachorra, né? Por que, que eu não uso essa estrutura como armazenamento? Eu gosto de fazer perguntinhas cachorra. Estou brincando. Por que, que essa estrutura que tem caráter anfipático não é de armazenamento? E aí ele poderia ser facilmente quebrado. Esse armazena onde? Onde que o triglicerídeo fica armazenado? Que tipo de tecido? Ah, no tecido adiposo. Adiposo. Esse teria interação com adiposo? Não, teria mais com a célula, né, professor? Exato, esse daqui tem carga. Eu não consigo armazenar
Entenderam, então? Então, esse daqui, o fosfolipídio, como ele interage com a água, não dá para armazená-lo. Armazenamento significa o quê? A molécula, ela fica fora, ela não interage com o meio. Ela está guardada. E a única forma que nós temos de guardar é como? Na forma do triglicerídeo, que ele vai ficar empacotado lá no tecido adiposo. Tá certo? Uma molécula apolar atrai a outra, atrai a outra, atrai a outra, vai ficar empacotado, guardado. Né? Agora, esse daqui, devido à presença de carga, é impossível empacotá-lo, porque ele tem caráter anfipático. Entendeu? Vai ser complicado, não vai dar para empacotá-lo. Entenderam? Sim, prof. Beleza? Beleza, prof. Agora, a outra questão, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o outro arquivo, que é melhor para essa questão. Ele é tão inteligente, ele já me coloca no outro arquivo de boa, ó, não preciso nem puxar. Tá. Então, essa outra questão está falando o quê? Por que que o colesterol é importante? Tá certo? Então, vamos lá. Onde que eu estou aqui? Deixa eu voltar. O que que aconteceu? Ah, não. Por que que o colesterol é importante? Não é? Como nós vimos, ele é importante porque ele forma os sais biliares, concorda? Para a digestão das gorduras, não é? Ele forma os hormônios, os corticoides, hormônios sexuais. Ele forma a vitamina D, não é? E uma coisinha que não foi falada e que precisava fazer parte. Ai, meu Deus do céu, não. Desculpa. Ô, Mundi. Ai, eu fechei ele, mano. Pronto, voltando. Desculpa aí. E uma coisa que não foi falada e que eu preciso deixar claro para vocês é o quê? Né? Que o colesterol também faz o quê? Parte das membranas. Eu esqueci de colocar aqui. Estão vendo? Na membrana, nós temos uns negocinho amarelinho aqui, não temos? Estão vendo? Eu estou fazendo, circundando eles. Sim. Então, esse amarelinho aqui, colesterol. Entendeu? Então, o colesterol, ele também é componente da membrana. Por ele ser altamente apolar, de repente, se eu coloco o colesterol aqui dentro, eu dou um caráter mais apolar em certas regiõezinhas, entendeu? Porque ele é muito apolar, total, é o mais apolar que existe. É tão apolar, turminha, que parte do colesterol que a gente ingere do alimento é eliminado, não conseguimos recolher, tá certo? Muito apolar. Tá certo? E o outro exercício que foi perguntado aqui é o quê? O que são lipoproteínas, não é? Então, a gente viu que as lipoproteínas são micelas circulatórias, não é? Sanguíneas, que elas são formadas, são esferas, estruturas esferoides, que contêm proteínas na sua composição para definir o fluxo dessas lipoproteínas, para definir a função que elas vão exercer no nosso organismo. Tá certo? Agora, por que nós temos vários tipos de lipoproteínas? Né? Como nós vimos, tem vários, né? Porque são momentos metabólicos diferentes. Cada uma vai atuar num momento para transporte específico de gordura, tá certo? E uma delas, que é o HDL, é tipo o controlador master, né? Ele que vai controlar se aquelas, como que vai ser
as modificações que ocorrem entre as lipoproteínas, não é? Ele é o faxineiro, ele recolhe o colesterol. Entenderam? Sim, professor. Elas vão atuar dependendo da necessidade, né, professor? Elas vão atuar dependendo do metabolismo. Sim, dependendo do metabolismo. Entendeu? Dependendo do metabolismo. Quer dizer, elas sempre estarão presentes, não é? Não é? Eu preciso de todas. Se de repente eu não tiver uma delas, eu vou ter problema. Todas fazem parte do nosso metabolismo. Ok? Então, é importante que eu acho, nesse momento que nós estamos estudando, que eu estou apresentando para vocês as moléculas, é exatamente falar que as lipoproteínas são esferas, estruturas esferoides, que formadas por fosfolipídios na sua parte externa, não é? De maneira que a região interna é altamente apolar e ela faz o transporte de gorduras. Tá certo? Quem é gordura? Triglicerídeo, o colesterol, tá certo? E essas micelas, né, elas têm que, necessariamente, elas apresentam na sua parte externa proteínas para definir o seu fluxo, a interação que elas vão ter com os tecidos correspondentes. Beleza? Ok. Ok, Sean? Bom, com isso, a gente viu aqui esse materialzinho, não é? E agora eu vou falar com vocês uma coisinha, não é? Sobre a nossa prova. Deixa eu pegar aqui uma borracha, que eu não estou gostando desses negócios aqui que estão... Não sai, olha, não sai com a borracha. Bom, depois a gente vai ver o que a gente faz. Acontece cada uma, né? Beleza, tá. Então, turminha, vamos lá. O que eu quero falar com vocês agora? Tá? O que vocês estavam preocupados. A prova, né? Então, a semana que vem nós vamos ter a prova no nosso horário. Está marcada a prova para o noturno, deixa eu conferir de novo. Isso, exatamente. Na segunda que vem, às 19h15. Tá certo? Detalhe, né? Essa prova só vai cair os carboidratos. Entendeu? Como fica muito em cima, eu não quis complicar tanto a nossa conversa, né? Eu deixei só os carboidratos como matéria da prova. Tá certo? Que a gente teve mais tempo para estudar, beleza, foi, né? Acho que não vai ter maiores problemas. E essa prova nós vamos fazer no nosso período de aula, entendeu? Começa às 7h15, né? E poderá ir, daí a gente vê, né? Mas é no nosso período de aula, tá? Outra coisa importante, vai ser em grupo, entendido? Então, pode ser em grupo até 4 componentes, não mais que isso. Ai, professora, meu grupo só tem 2. Pode ser. O que não pode é ser acima de 4, tá bom? 5 não pode, tá? E como que vai ser? Eu quero que vocês, durante a prova, vocês permaneçam aqui no Zoom. Nós vamos ficar o tempo todo no Zoom. Por quê? Vai que eu tenha errado alguma questão, tenha algum detalhe que eu não coloquei na questão, mas eu vou querer que vocês escrevam, entendeu? Então, é bom que a gente fique aqui no Zoom, todo mundo, tá certo? E aí, então, eu vou mandar o convite do Zoom para não ter problema, né? E aí vocês vão fazer essa prova no Word, tá? Então, vocês podem digitar, beleza? Agora, vai ter estrutura química, é claro, né? Então, pode fazer estrutura, tirar uma foto, entendeu?
Escanear, eu acho complicado, porque nem sempre o scanner dá uma definição boa de visão. Mas a foto dá, né? Então, vocês podem colocar foto no Word, como, aliás, vocês até fizeram nos exercícios de carboidratos, né? E é um arquivo só, entendeu? Um arquivo só, como nos exercícios. Já coloca os componentes que fizeram aquele arquivo, né? Aquela prova, todos os componentes no mesmo arquivo, tá bom? Não precisa fazer um por cada, sabe? Não, isso dificulta para mim e não vale a pena, não é? Então, tem o A, o B e o C e o D, fizeram juntos. Então, o nome do arquivo vai estar o A, o B, o C e o D. Não precisa o A fazer outro, o B fazer outro, o C fazer outro e me mandarem. É um só com todos, não é? E vocês vão, por gentileza, né, encaminhar esse arquivo para o meu e-mail do normal, da Santa Cecília, né? Deixa eu só colocar aqui, é esse daqui, que vocês já estão acostumados, né? Não é esse que vocês mandam para mim? Mesmo. Então, durante o período, eu estarei o tempo todo aqui, disponível para tirar dúvidas se não entender alguma coisa, não é? E vocês vão fazendo em conjunto, grupinho, aí vocês já podem mandar para o meu e-mail, tudo isso no período da prova, entendeu? Não é para mandar depois, não. É para mandar no período da aula da prova. Beleza? Beleza. Prof, pode ser individual? Pode. Se quiser fazer individual, pode, não é? Tá Ok, certo? obrigado. Mas eu estou abrindo essa possibilidade por conta até de que alguns têm dificuldade, entendeu? Fiquem à vontade para fazer, de repente, como vocês acharem melhor, não é? Em geral, o pessoal gosta de fazer em grupo, acredito eu. Mas fiquem à vontade. Tudo bem? Ok, professora. Tudo certo. Bom, hoje a nossa aula acabou mais cedo, não é? E depois que acabar essa... e na semana seguinte não tem aula, né? Porque período de prova só tem prova, não tem aula, tá certo? Então, depois que a gente se encontrar, que vai ser, deixa eu ver, vai ser tipo no dia 19, né? Aí eu dou uma devolutiva, quer dizer, vocês já terão, eu já mando para vocês, não é? Tá, por que tem que ser Word? Porque assim fica mais fácil eu escrever na prova observações, entendeu? Porque se for PDF, é complicado para mim, entende? Por isso que eu prefiro, espero que vocês façam tudo no Word, que para mim fica mais fácil fazer a correção, tá? E aí, então, lá no dia 19, a gente inicia o próximo capítulo, que lipídio também já acabou, aí a gente inicia o próximo capítulo, dando sequência, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, não é? Manda mensagem pelo WhatsApp mesmo, na turma da bioquímica, fica à vontade, tá bom? Não vão ficar engolindo a dúvida, não. Quando vocês estudarem, provavelmente surgirão as dúvidas, não é? Aí manda mensagem, tá bom? Ok, professora. Ok. Então, podemos encerrar nossa aulinha hoje? Senhora que manda. Eu não mando nada. Se a senhora quiser. Se vocês quiserem conversar alguma coisa, da minha parte... Tá certo? Fiquem à vontade, tá? Ao estudarem, não entenderam alguma coisa, não fique inibido, não. Manda mensagem. Estou aqui para isso.
Beleza, professora. Joia. Então, podemos encerrar? Podemos. Então, tá bom. Então, para todos aí, um bom final de noite, né? Boa aula em sequência. E estaremos aqui na próxima semana, tá bom? Eu acho que eu até posso começar, deixa eu ver aqui uma conversa. Noite, 19, às 19 horas eu já estou aqui de plantão. Ou antes até, claro. Beleza? Boa noite, próximo. Beleza, professora, boa noite. Boa noite, bom soninho. E